você que está em casa nos assistindo, eu convido nesse momento a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma pequena oração de introdução ao nosso culto. Senhor, meu Deus, meu Pai, entramos em Tua presença nesse momento, Senhor. Eu primeiramente te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai, por estarmos, Senhor, vivos aqui, Senhor, com saúde. Pai, sabemos que em tudo o Senhor tem nos ajudado. Confiamos na Tua palavra, Senhor, que nos diz, Senhor, que nenhum mal chegará à nossa casa, Pai. Sabemos, Senhor, que o Brasil, nesse momento, o mundo afora está, Senhor, aflito por tudo que tem acontecido. Mas cremos, Senhor, que em Teus braços é o nosso descanso. Aleluia. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor eterno sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços. Você pode declarar isso aí na sua casa nessa noite. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em Tua graça. Caio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Eu recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Eu recaio em Tua graça. Recaio de novo.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Aleluia. Irmãos, os braços poderosos do Senhor, as mãos poderosas, aquela mesmo que te põe num alto retiro, ninguém pode tirar desse lugar. A palavra de Jesus nos diz que Ele coloca em volta de ti muralhas de fogo. Ele te protege. Confia. Se alegre. Mesmo em tempos difíceis, se alegre. Todavia, eu me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a
Amém. Glória a Deus. Creio que você já está sentindo o Espírito Santo aí da sua casa, de onde você estiver. É uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra com você. Infelizmente, não podemos estar todos juntos aqui, mas Deus fala da mesma maneira e com certeza Deus vai falar ao seu coração, assim como já falou hoje pela manhã. Então, para a gente começar, abra sua Bíblia aí, se você puder, na sua casa. Pegue sua Bíblia, Mateus 21, Mateus capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 18 ao 22. Vamos lá. Diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedis na oração, crendo, o recebereis. Hoje a gente vai falar sobre fé. E em tudo que a gente tem vivido, todos os acontecimentos, essa pandemia toda, o que causa incertezas em nossos corações, ansiedades e uma instabilidade política e econômica muito grande, porque com o comércio fechado a gente não sabe o que vai acontecer, com as empresas fechadas, as coisas fechadas, e isso assusta um pouco o nosso ser humano, a nossa vida. Nós, seres humanos, nós somos assim. A incerteza, ela mexe com a gente. Então, hoje, em meio a essa situação, eu queria perguntar a você: onde está o seu coração? Aonde o seu coração está nesse momento de pandemia, de incertezas? Aonde está o seu coração? E aonde o seu coração estava antes de tudo isso? Porque assim como foi falado hoje de manhã, de repente, esse é um tempo que Deus permitiu que acontecesse para que houvesse, de repente, arrependimento, para que a gente viesse a pensar e raciocinar o que eu tenho feito, aonde meu coração tem estado. É momento da gente pensar nas nossas vidas. E por isso que eu vou falar de fé hoje, porque a fé, ela é a base do relacionamento com Deus. Se eu não tenho fé, eu não posso ter um relacionamento com Deus. É impossível. E Thaís, o que tem a ver aonde está o meu coração com fé? Tem a ver porque sem fé é impossível agradar a Deus. E consequentemente, dependendo de onde o meu coração está, eu posso não estar agradando a Deus. E isso é muito sério. Isso é seríssimo, porque a gente vem à igreja, a gente está acostumado, né? Antes, quando a gente tinha total liberdade de vir à igreja, a gente vem à igreja domingo, quarta, no GP, a gente faz as coisas para a obra, faz as coisas para Deus, acaba caindo no automático. E a gente acaba se esquecendo da fé. A nossa fé vai enfraquecendo. Mas, Thaís, eu vou assistir o culto, só que às vezes a gente está tão no automático que a gente assiste o culto no automático. E a gente não ouve e põe no nosso coração. A gente ouve e sai por aqui. E quando sai do outro lado, não entra no nosso coração. Isso não entra. Isso não ajuda a que a nossa... Não favorece, não contribui para que a minha fé cresça. Então, eu queria... Primeira coisa para a gente começar... não precisa abrir, para a gente ir um pouquinho mais rápido. Lá em Hebreus 11:1, está escrito o que é a fé.
Fé é a certeza. Fé não é achismo. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, fé é quando eu confio, eu tenho certeza que aquilo que eu espero vai acontecer, mesmo que eu não esteja vendo. Mesmo que as evidências à minha volta estejam totalmente contrárias àquilo que eu espero. Mas fé é eu ter a certeza absoluta de que aquilo vai acontecer. E como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. Está lá em Romanos 10:17. Ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Foi o que nós falamos no início. A fé, eu tenho que ouvir a palavra e eu tenho que guardar no meu coração. Não é uma mágica. Então ter fé é só eu ouvir agora online aí os cultos. Não, eu preciso ouvir, prestar atenção, meditar naquilo, buscar de Deus o que Ele quer falar comigo com relação àquilo. Isso faz a nossa fé crescer. E uma coisa interessante, está lá em Mateus 17... foi a cura de um lunático. E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí, estou resumindo aqui para vocês, Jesus expulsa o demônio. E os discípulos ficam, gente, mas... E chega para Jesus e pergunta, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio dele? E aí Jesus responde falando assim, por causa da vossa pequena fé. E ele completa falando, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Gente, os discípulos eles não puderam expulsar o demônio desse menino, porque a fé dos discípulos, a fé deles era muito pequena. Mas aí Jesus fala com eles, olha, mas se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, o que é o tamanho de um grão de mostarda? É o tamanho de uma cabeça de um alfinete. É muito pequenininho. E Jesus fala, se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você consegue mover montanha. Você consegue falar com um monte, vai e volta, vai e volta. E ele ainda completa falando, e nada vos será impossível. Então, a gente começa a perceber que a nossa fé está muito pequena. Em meio a essa situação toda, a essa pandemia, a gente fica com medo, a gente fica, como eu falei no início, cheio de incertezas. O que vai ser da política, o que vai ser da economia, o que vai ser de mim, pessoas perdendo o emprego. Está faltando fé. Está faltando fé, está todo mundo no mesmo barco. Então, calma. Jesus não te abandonou. Como o pastor Sérgio falou aqui pela manhã, Deus tem o controle de tudo. Ele não perdeu o controle. Ele não abandonou a gente. E aí, voltando para o capítulo 21, que nós iniciamos o culto lendo, a passagem da figueira, só para a gente relembrar aqui, Jesus passou pela figueira, não tinha fruto, ele estava com fome. Não tinha fruto, ele falou o que para a figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos ficaram maravilhados. Não, um detalhe, secou imediatamente a figueira. Assim que ele falou, a figueira secou. Aí os discípulos ficaram maravilhados. Uau, como que você fez isso? E aí a mesma coisa, complementando lá o capítulo 17 que a gente leu. No Mateus 21:21, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, você não só vai fazer o que eu fiz à figueira, como você pode dizer a esse monte, erga-te e joga-te no mar, e vai ser feito. E ele ainda complementa falando que tudo que a gente pedir em oração, crendo, ele faria. Nós receberíamos. Então, a gente começa a perceber que a gente é muito pequenininho na fé. Que a gente precisa melhorar muita coisa.
Eu e você precisamos melhorar muita coisa. A fé, ela é a base de um relacionamento com Deus. No Evangelho todo, se você for estudar, você vai ver que os relacionamentos com Jesus, eles eram fundados na fé. Jesus, quando ele foi para Nazaré, ele passou por Nazaré e ele não fez muitos milagres em Nazaré. Por quê? Se era Jesus que estava passando por Nazaré. Mas se é Jesus, tem que haver muita cura, tem que haver muito milagre. Sim, porque o poder estava com ele. Só que ele foi em Nazaré e não teve muitos. Porque não teve fé. Aquele povo era um povo incrédulo. A incredulidade limita o nosso Deus. A sua incredulidade limita o milagre de acontecer na sua vida. O milagre não acontece na nossa vida por culpa nossa. Porque a gente teme, porque a gente fica ansioso, porque a gente não acredita, a gente duvida. Esse momento em que nós estamos vivendo é o momento da gente pôr em prática aquilo que a gente já vem ouvindo há muito tempo dentro da igreja. Aquilo que Deus tem falado conosco, nos alertado a cada culto, domingo, quarta, nos GPs que a gente faz aqui e outras coisas. Como Deus tem alertado o seu povo, a igreja, e ninguém presta atenção. A gente não presta atenção, porque ser humano é assim. A gente não dá importância para aquilo. E aí Deus teve que permitir, sacudiu tudo. A pandemia veio e, como o pastor Sérgio falou pela manhã, nem os governantes têm o controle, ninguém tem o controle da situação. Ser humano, só Deus. Aí a gente começa a perceber o quão pequeno a gente é. E é agora que eu preciso colocar em prática a palavra. O que eu sei é agora que a minha fé precisa ser colocada em prática. Como eu falei de Nazaré, que Jesus passou lá e não teve milagre, a presença, só para a gente entender, a presença de Deus passando lá naquele lugar, com certeza havia poder. Mas Deus, ele não invade as nossas vidas. Ele não é igual a Satanás. É como se ele nos respeitasse. Então, para ele fazer um milagre, para ele mudar a sua vida, ele precisa que você tenha fé. Se você pesquisar os milagres que Jesus fez nos evangelhos, você percebe que muitas vezes ele falava: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vá em paz. Isso significa que precisa de algo nosso. A fé nos exige um comportamento. Se eu digo crer em Deus, eu preciso ter um comportamento de alguém que de fato crê em Deus. Eu não posso ser uma pessoa inconstante. Eu preciso crer. A fé, ela é uma escolha. Eu escolho ter fé. Eu escolho crer. Eu escolho confiar. Eu escolho confiar. Então, peraí, no meio de toda essa situação, mas Thaís, posso ser demitido. Quem vai pagar minhas contas depois que acabar tudo isso? Como a economia vai ficar? Eu não sei. Tem uma coisa para te falar. Eu não sei como que você vai pagar as suas contas. Não sei. Mas eu tenho um Deus e eu conheço esse Deus. E eu sei que Ele vai fazer alguma coisa e você vai poder pagar a sua conta. A gente precisa exercitar a nossa fé. Se a minha fé está pequena, eu preciso desenvolver a minha fé. A fé, ela vem pelo ouvir, como nós já lemos. Então, eu preciso ouvir mais. Eu preciso buscar mais. Eu preciso orar mais. Tem gente nesse período que, ao invés de estar vendo uma live de igreja, tanto a nossa, que nós temos domingo, de manhã e de noite, e às quartas-feiras, quanto várias igrejas estão fazendo. Então, se a nossa igreja não estiver dentro do horário da nossa igreja, assista a uma live de alguém. Busque se alimentar da palavra, porque a fé, ela vem pela palavra, pelo ouvir. Desenvolva a sua fé. Se você está inquieto, se você não consegue dormir, se o pânico tomou conta, desenvolva a sua fé. Escolha acreditar no teu Deus. Coloque em prática aquilo que você já conhece, que você já ouviu, que Deus não te abandona, que Deus não te deixa. Amém? Lá em Efésios 6, versículo 16, fala sobre o escudo da fé. Efésios 6 fala da armadura de Deus.
E lá no versículo 16 fala: usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha que coisa incrível. Quando a gente tem fé, a fé ela nos protege. Escudo é proteção. Então, se eu tenho a fé, eu apago todos os dardos inflamados contra mim que Satanás joga. Agora, se eu não tenho a fé, eu estou totalmente vulnerável. Então, a gente precisa entender, eu escolho crer. Eu escolho ter uma proteção. E, gente, se eu tenho o escudo da fé, se eu tenho fé, se eu confio no meu Deus, ninguém pode me parar. Ninguém pode te parar. Sabe por quê? Porque todo poder no céu e na terra foi dado a quem? Jesus Cristo. E em Lucas 10:19 ele diz que nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões e que nada nos causaria dano algum. Então, se eu confio, se eu tenho fé, eu tenho esse poder. Eu tenho a proteção em mim. E, portanto, nenhum mal pode me suceder. Nenhum dano pode me causar. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Agindo Deus, quem impedirá? Então, se eu tenho fé, ninguém me segura. Só que o nosso problema é ter a fé. E ele diz, a fé, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Basta isso. Se a sua fé, assim como os dos discípulos, estava menor do que isso, e a gente vai ver algumas situações aqui, rapidamente, a gente vai começar a analisar e a pensar se a nossa fé, ela está menor, igual a dos discípulos, menor do que um grão de mostarda. E se está menor, a gente precisa hoje tomar uma atitude de desenvolver a nossa fé. Amém? Vamos lá. Eu vou falar sobre 4 situações no Evangelho, aqui em Mateus mesmo, a gente vai estudar aqui. E são 4 situações que Jesus mostra para a gente de pessoas que tinham uma fé pequena. Então, são evidências, e para a gente pensar hoje, evidências de que, para a gente pensar se a minha fé está pequena ou não. Então, a primeira situação é lá em Mateus 6. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou ler, principalmente porque se encaixa muito bem a esse tempo que a gente tem vivido. Aí onde você estiver, se concentre na palavra, sente em algum lugar, fique num cantinho e preste bastante atenção no que eu vou ler agora. Mateus 6, do 25 ao 30. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Primeira situação que retrata para nós que a nossa fé está pequena: ansiedade. Eu fico preocupado com o dia de amanhã sempre. Se eu estou sempre preocupado com o dia de amanhã, eu estou dizendo para Deus que Ele não é capaz de fazer nada na minha vida. Eu estou dizendo para Deus, você não consegue cuidar de mim. Então eu preciso me preocupar. Isso é gravíssimo. Porque Ele está falando aqui, Ele cuida das aves do céu que não trabalham, e Ele as alimenta. Ele cuida dos... E tem mais, você em casa, pegue esse capítulo, leia com calma, porque tem muito mais coisa aqui.
Mas ele fala que cuida da erva do campo, ele veste a erva do campo, quanto mais a nós. Por que está ansioso? Por que você está preocupado? Se o seu Deus diz que cuida de você, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança, entrega. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Se eu estou ansiosa, eu estou colocando em dúvida a soberania de um Deus todo-poderoso. Se eu estou ansiosa, eu estou falando para Deus, você não consegue cuidar de mim. A minha fé está muito pequena. A minha fé está igual daqueles discípulos, menor do que uma cabeça de um alfinete. Está muito pequenininha. A gente precisa parar. A preocupação, ela não vai te dar nenhum resultado. Já parou para pensar nisso? O fato de eu me preocupar com o dia de amanhã não faz o dia de amanhã chegar mais rápido. Eu não mudo o dia de amanhã, porque eu não cheguei no dia de amanhã, então automaticamente eu não consigo mudar o dia de amanhã. Não faz nada, só acaba o nosso tempo. Acaba tirando o nosso tempo, a nossa alegria, a nossa paz. Então, ao invés de eu parar e ficar me preocupando e ficar ansiosa, tirando a minha paz, por que que eu não entrego? Acredito nisso aqui e digo, eu escolhi acreditar no Senhor. A fé, ela não é um poder da mente, em que eu fico assim, eu preciso crer, Deus está cuidando, eu preciso crer, eu preciso crer, eu preciso crer. Não é assim que funciona. A gente já viu no início, a fé, ela vem pelo ouvir. Quanto mais eu ouço a palavra, mais fé eu tenho. E eu faço um parênteses aqui nesse momento. Nesse momento que a gente tem vivido, que a gente não pode vir à igreja, se você está assistindo agora à noite esse culto e não assistiu os anteriores, volte, vá ao Facebook aí, assista a palavra de Deus, de hoje de manhã, de quarta, do domingo passado, assista, se alimente. A nossa fé está muito pequena, e se você está ansioso e ansiosa, é porque a sua fé está pequena, e você precisa assistir algo. Eu digo assistir nesse momento em que nós estamos, precisa assistir e ouvir. Mas não é assistir, que já viu? Que online é assim. A gente assiste, põe lá o celular e vai fazer tudo na casa. Resolve fazer a faxina do dia no domingo à noite, 7h30. É a hora da faxina e faz a faxina geral e está rolando lá. Aí o filho grita, mãe, pai, aí vai resolver, quando volta, e acho que está acabando já. Não sabe nem o que pregou, ouviu uma palavra. Então, não é assim. Infelizmente, a gente não pode vir aqui aquele momento para sentar com a sua família. Mesmo que você tenha uma criança, ensine. É o momento de você ensinar a criança. Faça um culto do lar. Agora a gente vai ouvir a palavra. Se for pequenininho, dá uns brinquedinhos. Faz alguma coisa ali para se distrair. Mas use aquele momento como se de fato você estivesse na igreja. Para quê, Thaís? Para a gente se alimentar. Porque quanto menos eu ouço, mais eu enfraqueço. Quanto menos eu leio a Bíblia, mais eu enfraqueço. Quanto menos eu oro, mais fraca eu fico. Então não tem como eu querer voar em Deus espiritualmente se eu não oro, não leio a Bíblia e não ouço a palavra. Não tem como eu dizer, descansar em Deus, não ficar ansiosa. E falar, Deus está cuidando. Se eu for demitido ou não, Deus está cuidando. Se eu for demitido, Ele vai me dar outro emprego. E se for vontade de Deus, eu não vou ser demitida. Acabou. Se você não lê a Bíblia, se você não ora e se você não ouve a palavra. Então, é momento da gente crescer espiritualmente. Use esse tempo que a gente está em casa para buscar mais do Senhor. Se eu estou ansiosa, peraí, eu preciso pensar. A minha fé então está pequena. Eu preciso desenvolver. Eu estou tirando pouco tempo com Deus, então alguma coisa está errada. Mas se eu estou ansiosa, se eu não consigo ter paz, tem alguma coisa errada na minha fé. Lá em Filipenses 4:8 diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.
Então, quando vier um pensamento, quando você estiver em casa e vier um pensamento, eu não sei nem comer mês que vem. Você vai lá em Filipenses 4:8. Esse pensamento é verdadeiro? Esse pensamento é honesto? Esse pensamento é justo? Está de acordo com a palavra? Ele é puro? Tem virtude nele? Tem louvor nesse pensamento de que eu não sei o que eu vou comer mês que vem? Não tem. Então, peraí. Isso aqui está fora da palavra. Isso aqui não pode fazer parte de quem eu sou. Isso aqui não faz parte de mim. Eu sou filho de Deus. Então, eu vou lançar sobre ele, está lá em 1 Pedro 5:7, lançar sobre ele a minha ansiedade e eu vou descansar, porque ele está cuidando de mim. Amém? Segunda situação, vamos ver. Mais uma situação que Deus nos mostra que a nossa fé está pequena. Mateus 8. Essa aqui é muito interessante. Eu vou ler rapidinho para vocês, que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Mateus 8, 23 ao 27. Presta atenção aí onde você está. E entrando ele no barco, Jesus entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que estão com medo, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Segundo indicativo de que a nossa fé está pequena: medo. O medo é uma porta aberta para Satanás. A palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Então, se eu estou com medo, será que o amor está em mim por completo? Quem é o amor? Amor é Deus. Deus é amor. Então, se o medo tomou conta de mim, a minha fé está pequena. Então, eu preciso, vocês vão ouvir isso até o final, desenvolver a minha fé. O medo, ele é o oposto da fé. Eu não posso ter medo e ter fé. Não há essa possibilidade, não existe isso. Ou eu tenho medo de alguma coisa me acontecer, ou eu tenho a certeza, que fé é certeza, de que aquilo que eu espero vai acontecer. Ou eu tenho medo de chegar no meu trabalho, depois que tudo isso acabar, e chegar e dizer que eu fui demitida, ou eu acredito que ainda que eu seja demitida, Deus é quem me sustenta e Ele vai fazer alguma coisa. Então, não tem como. São opostos. A gente não pode ter medo. Agora, uma coisa interessante, um detalhe aqui que a gente precisa prestar atenção. Se você parar para pensar, eles tiveram medo. Lógico, veio uma tempestade, as ondas começaram a cobrir o barco. Eles logo pensaram: vamos morrer. Vamos chamar Jesus, porque no meio dessa tempestade, ele está dormindo, tirando uma soneca, uma hora dessa, enquanto a gente está morrendo. Gente, se hoje você pensar e ler isso aqui, você pode pensar: não tem cabimento os discípulos ficarem com medo se Jesus estava no barco. Por quê? Porque eles já tinham visto alguns milagres e se Jesus está lá, ainda que o barco afundasse, nem que ele fizesse o barco virar um avião, que eu não sei, que anjos viessem buscar, que eles corressem, andassem sobre as águas, porque ele andou, corressem sobre as águas, eu sei lá, mas se Jesus estava no barco, a gente pensa, é inadmissível que eles estivessem com medo, ainda mais que ele estava dormindo. Eles deviam pensar: bom, ele é Deus, né? Ele é o Messias, se ele está ali, vamos ficar aqui. Ainda que entre água aqui, alguma coisa vai acontecer. De repente, ele vai fazer a gente respirar lá no fundo, debaixo d'água, eu não sei. Alguma coisa vai acontecer aqui. Isso é o que a gente não faz.
na nossa vida. Da mesma forma que Jesus estava dormindo nesse barco, nós temos Jesus no nosso coração. Você tem Jesus na sua casa. Porque se você está assistindo esse culto essa noite, eu tenho certeza que o seu coração está aberto para Jesus. E você tem Jesus no seu coração. Então, você tem Jesus. Porque não tem cabimento. Você consegue compreender, fazendo a diferença do barco com a sua vida. Não tem cabimento eu ter medo se Deus está na minha vida. Não tem cabimento eles terem medo se Jesus estava no barco. Como eu falei, podia acontecer o que fosse, nem que eles nadassem, respirassem dentro da água, um peixe. Mas eu sei lá, alguma coisa ia acontecer se fosse para afundar. A mesma coisa somos nós. A nossa vida é o barco. Se Jesus está na minha vida, não tem por que eu ter medo. Mas, Thaís, é muito difícil. Eu sei que é, porque eu também, graças a Deus por isso, eu sou um ser humano, glória a Deus. E a gente tem que fazer o que então para a gente conseguir alcançar esse nível, esse patamar de desenvolver a minha fé? Quando uma pessoa ela vai para a academia, um homem, digamos assim, né? Quer malhar o braço. Ele malha o braço. Todo dia ele vai na academia, vamos inventar aqui. Todo dia o cidadão acorda e vai para a academia. Fica lá, sei lá, não sei, 1h30, não sei, 1 hora. Malhando o braço. Qual é a intenção dessa pessoa? Número 1, creio eu, né? A saúde. Número 2, que o braço dele cresça. Que o braço dele fique enorme, aquela coisa, né? Enorme. A intenção dele é essa. Então, compreende que a nossa intenção, a intenção do nosso coração, precisa da mesma forma como esse cidadão vai à academia exercitar o braço. Todos os dias eu preciso exercitar a minha fé, para que a minha fé fique todos os dias um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais forte. O meu braço está crescendo. A minha fé está crescendo. Estou com medo. Opa! É um alerta, gente. Sabe assim? Sei lá, um sinal vermelho, um negócio, a sirene. Quando veio a ansiedade e veio o medo, começa a apitar. Pi, pi, pi. É para você buscar a palavra. Porque a gente fica, ai meu Deus. Ai meu Deus. E gente, a gente não consegue sair do lugar. É ou não é? Eu creio que muitos que estão me assistindo, eu também já passei por isso. Quando a gente passa por uma situação que a gente não busca que a nossa fé aumente, a gente aceita a tristeza, a gente aceita a depressão, a gente aceita a ansiedade, o medo. Gente, parece que a gente vai afundando para o fundo do poço, quanto mais eu vou lá embaixo. Por quê? Porque eu não estou indo para o lugar certo, eu estou indo para o lugar errado. Muda a sua visão, muda seus olhos. Repito a pergunta que eu fiz no início. Onde está o seu coração? Aonde está seu coração? É lá na política. Eu não estou dizendo que a gente não precisa se preocupar, muito pelo contrário. Creio que a igreja precisa se levantar para orar. Pela política, pela economia, por tudo. Só que a gente não pode deixar a preocupação com isso dominar. Se eu orei, eu preciso crer que Deus está cuidando. Amém? Então vamos para mais um. Terceira situação, evidência de que a minha fé pode estar pequena. Mateus 14, capítulo 14, versículo 24 ao 31. Vou ler novamente aqui para vocês. Prestem bem atenção. Diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que
duvidaste. Duvidaste aqui, gente, no original, significa puxar, como se alguém estivesse puxando para dois lados, duas direções, ao mesmo tempo. É de fato duvidar. Lá em Tiago está escrito o quê? Aquele que duvida é como a onda do mar. Ela vai e volta. É inconstante. Vai e volta. Não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Isso é muito sério. A gente não, como o pastor Sérgio costuma falar, a gente precisa duvidar da dúvida. Porque se a dúvida veio, é a terceira situação, inconstância. Terceira situação de alerta de que a minha fé ela pode estar pequena quando eu estou inconstante. Um dia eu creio, outro dia eu não creio. Tem gente que é assim, não sei se você já conheceu, mas tem gente que acorda de manhã cheio de fé. Cheio de fé, eu creio. Aí de tarde já não tem tanta fé assim. Não. Acho que não é bem assim. Acontece alguma coisa, ele se entristece, passa. De noite ele volta, ele viu alguma coisa, ele ouviu alguém falar uma palavra de ânimo, ele ficou cheio de fé de novo, eu vou conseguir, Deus é comigo. Quando é de madrugada ele não consegue dormir, porque o medo tomou conta. E aí ele fala, não vai conseguir, não é bem assim. É uma pessoa inconstante, é uma pessoa que ela não consegue escolher, confiar e ir até o fim confiando. Ela não consegue. Então, se eu... Peraí, Thaís, eu estou me sentindo assim, eu sou assim. Opa, então você precisa exercitar a sua fé. Então, mais uma vez, eu repito, você precisa desenvolver a sua fé. Ah, então o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar nesse momento em que a gente está vivendo um monte de live de igreja. Você vai ouvir, por exemplo, quarta-feira, 8 horas, eu acho, né? É 8, né? Tem 8 horas a live. Quarta-feira eu vou ouvir. Amanhã, se tiver em alguma igreja, alguma palavra, no YouTube tem 999 pregações. Cuidado, se você tem dúvida quanto ao pregador, cuidado com o que você escuta. Se você tem dúvida, procure o pastor, procure a nós. Mas o que você acha desse pregador? Eu estou precisando exercitar minha fé, desenvolver minha fé. Ele é bom, hoje não tem live da Palavra e Vida. Então, eu preciso ter essa consciência. Amém? Quando a dúvida vier, estiver me puxando para um lado da incredulidade, eu preciso ser puxado, ser levado pela fé e não pela incredulidade. Amém? Último, para a gente encerrar, Mateus 16. Quarta e última situação de alerta de que a minha fé pode estar pequena. Mateus 16, 5 ao 12. Eu vou resumir aqui. Jesus estava conversando com os discípulos e ele falou, olha só, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos ouviram isso e começaram a falar um com o outro assim, eu já sei. É porque a gente não trouxe o pão, porque falou fermento, porque crente come, né? Então falou uma palavra de comida, a pessoa já pensa que é comida mesmo. Mas Jesus estava se referindo, ele estava fazendo uma metáfora. Ele estava pegando o fermento e dizendo... porque o que acontece? O fermento, Jesus usa muito essa palavra, inclusive, ele significa... quando você coloca o fermento, por exemplo, numa massa, ele impregna tudo. Ele toma conta daquilo ali. Então era isso que Deus estava se referindo, que Jesus estava se referindo aqui. Só que eles estavam preocupados com pão. Eles começaram a pensar, foi porque a gente não levou pão para Jesus. Nós não levamos pão para Jesus. Aí Jesus vai no 8, vou ler só Mateus 16, 8 para vocês. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Gente, eles ignoraram que Jesus já havia multiplicado pão. E da mesma forma no barco lá que nós vimos, se Jesus estivesse com fome, nem que ele ia providenciar um pão ali naquele lugar. Jesus não estava se referindo a pão. Quarta situação, então, quando nós estamos focados em coisas materiais, em coisas que não dizem respeito a Jesus, quanto mais a gente pensa do que é da terra, lá em Colossenses fala, pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Quanto mais eu penso nessas coisas, me falta
entendimento espiritual. Esses discípulos não conseguiram compreender o que Jesus estava falando com eles. E sabe o que isso significava? Pouca fé. Porque quando a minha fé está pequena, eu não consigo ter entendimento da palavra. Por quê? Porque os meus olhos estão focados em outras coisas. Então, lá em Oséias está escrito o quê? Oséias 4,6. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Se a gente não tem conhecimento, vai ficar difícil a gente vencer. Então, 4 situações. 4 evidências de que a gente pode estar com a fé pequena. Se eu estiver ansiosa, se eu estiver com medo, se eu estiver inconstante, assim como Pedro. Pedro, quando ele foi encontrar Jesus, ele estava cheio de fé, cheio de garra. Ele falou, se é você, manda eu andar sobre as águas. Pedro foi, andou sobre as águas. No meio do caminho, o medo tomou conta. Inconstância, Pedro afunda. Jesus vai e levanta homem de pequena fé, inconstante. Uma hora ele está com fé, ele andou sobre as águas, outra hora ele afundou. Inconstância. E 4 e último, falta de entendimento da palavra. Não conseguir compreender o que Jesus quer falar comigo representa falta de fé. Então, gente, nessa noite o recado de Deus para mim e para a sua vida é que a gente use o escudo da fé. Proteção. Que esse escudo, ele vai me fazer apagar todos os dardos inflamados de Satanás. Deus, ele não nos abandonou. Voltando para Mateus 21, que nós iniciamos o culto, o versículo 22 diz, tudo que nós pedirmos em oração, crendo. Olha o detalhe, eu preciso crer, eu preciso ter fé, eu preciso confiar. Tudo que eu pedir, eu tenho que receber, porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele diz que se eu pedir crendo eu vou receber, é porque eu vou receber, porque eu escolhi ter fé, eu escolhi crer nele, eu escolhi descansar nele. Escolha essa noite descansar em Deus. Ele não te abandonou, Ele não te deixou. A palavra de Deus diz, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Não importa a notícia que você teve hoje, que você vai ter amanhã, depois de amanhã. Não importa. Deus está com você. E se você viu em alguma situação que nós falamos, pratique, exercite a sua fé. Vá correndo buscar mais ao Senhor, ler mais a Bíblia, orar mais. Vá correndo buscar Jesus Cristo. Amém? Eu queria orar com você nesse momento. Queria que você fechasse seus olhos aí, aonde você estiver. Tire um tempo com Deus. Feche de fato os seus olhos. Deus, muito obrigada por essa noite, Pai. Nós queremos te agradecer por essa palavra, pela palavra de manhã também. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos alimentado, Deus. Oh, Pai, a cada dia que passa, mesmo a gente estando numa situação em que a gente não pode sair de casa, Deus, mesmo assim, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos alimentado. E nessa noite nós oramos, Pai, te pedindo que o Senhor nos ajude na nossa fé. Oh, Pai, nos ajude na nossa incredulidade, Pai. Nessa noite nós escolhemos crer, nós escolhemos confiar em Ti, Pai. Nós estamos tomando uma decisão. Tome uma decisão aí onde você está na sua casa. Tome uma decisão. Deus, fale com Deus. Jesus, eu tomo uma decisão. Eu tomo uma decisão nessa noite de confiar em Ti. Não é pelo poder da mente, é pelo fato de você entender que você é completamente dependente desse Deus. Eu e você somos dependentes dEle, e é por isso que a gente precisa ter fé. Se proteja com o escudo da fé. Meu Deus, nessa noite a gente está declarando que a gente vai ter fé, porque a gente quer confiar em Ti. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para cada família que está ouvindo essa palavra nessa noite, que o Senhor possa fortalecer, Pai, cuidar dessas vidas, levando paz até essas lares, Pai. Paz de João 14.
14, 27, Senhor, a paz que excede a todo entendimento, Senhor. Revista cada casa nesse momento, Senhor, com a tua paz, com o teu cuidado. Senhor, vai levando conforto ao coração de cada um que está nos assistindo nessa noite, Pai. Vai levando da tua alegria, Senhor. Vem fortalecer as nossas vidas, Pai. Entendemos nessa noite, Pai, que nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor Todo-Poderoso, que move céus e terra, que tem todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder é dado a Ti, Pai. E nesse momento nós cremos nesse Deus, Pai. E já Te agradecemos pelo fortalecimento espiritual em cada família, em cada pessoa que está orando comigo nessa noite, Pai. No nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém. Eu queria dar um recadinho antes da gente encerrar, rapidamente, que é sobre o site da igreja. Justamente cabe bem para a palavra. Se você quer se alimentar mais, tem o aplicativo e o site. O site é www.palavraevidanf.com.br e o aplicativo é Palavra e Vida NF. Tem para Android e tem para iPhone também, tá bom? Então você vai lá, você baixa, lá tem mensagens, vídeos, tem leitura diária escrita. Então assim, não tem como você não se alimentar. Amém? E também um recadinho para os dizimistas e ofertantes. Você que quer ajudar a casa de Deus, nós estamos em obra. A gente precisa encerrar. Você que está com o coração aberto para ajudar a sua igreja, também tem lá no aplicativo e tem também no site o número da conta da igreja. Então, se você deseja depositar o seu dízimo, a sua oferta, vai lá, veja o número da conta, tá bom? Qualquer dúvida pode nos procurar pelo Facebook, tá ok? Tem aí nos comentários o número da conta também para você poder ver direitinho, anotar, tá? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que a gente possa, eu e você, exercitar mais a nossa fé. Porque quando a gente voltar, quando a gente puder retornar à casa de Deus todos juntos, nossa igreja vai estar mais fortalecida. Não só a nossa igreja, como a igreja em geral, o corpo de Cristo. Mas principalmente aqui, nós vamos estar fortes, firmes, cheios de fé. E vamos contar testemunhos do que Deus fez nesses dias. Amém? Como o pastor Sérgio sempre encerra, vamos repetir juntos. Você aí na sua casa, repita comigo também: que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma pode chegar até a nossa casa, porque também está escrito que é o Senhor que guarda a nossa entrada, a nossa saída, desde agora para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Que Deus te abençoe nessa semana. E não esqueça, Deus está com você. Medite, busque ao Senhor, exercite a sua fé. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
seja honra, seja a honra, oh, seja glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, poderoso. Pode declarar isso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Nossas almas anseiam, minha alma anseia por ti. Deus abençoe a todos.